Muito bem, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro diário, segunda-feira, último dia do mês de março, dia 31 de março. Todos os dias a gente está presente aqui no encontro diário, às 5h30. É só você entrar aqui no site da Equipe Trader e clicar nesse banner, você vai ser direcionado para a nossa sala de aula ao vivo, ok? Perdeu a sala de aula ao vivo, que é essa que vocês estão vendo agora? Vem aqui, ó, mais vídeos de estudo. Aí você consegue ver, ou aqui embaixo também, ó, no YouTube, você consegue entrar no canal e acompanhar gravado, tá bom? Imposto de renda, pessoal, vai ter uma nova aula, uma nova turma, no dia, deixa eu ver aqui, acho que é dia 4, dia 2 ou dia 9, eu acho que é dia 9, tá? A gente não colocou no site ainda. Mas já vão meio que deixando, acho que é dia 9 mesmo, tá? Na quarta-feira, dia 9. Mas a gente vai colocar no site depois, para confirmar essa data, tá bom? Para quem perdeu aquela primeira aula que a gente deu semana passada, ou para quem também não assimilou todo o conhecimento e quiser assistir de novo, é interessante, né? Um conteúdo grátis aí que a Equipe Trader fornece, em parceria com a IR Invest, e de suma importância, ok? Porque o imposto de renda está chegando a data aí, né? Temos exatamente um mês para fazer a declaração. Hoje é dia 31, a última data será dia 30 de abril, o último dia para declarar imposto de renda nas suas operações da bolsa, ok? E também qualquer outro tipo de investimento que você faça em imóvel, todos os tipos de aquisições, né? Você tem que colocar nesse imposto de renda. Beleza? Então a gente vai colocar no site depois. Eu vou deixar meu e-mail já para vocês. E o 0800 da empresa aqui, 0800 647 80. E no site eu vou lembrar novamente que hoje eu já recebi algumas ligações. O pessoal tem dúvida, né? Onde que eu emito a nota de corretagem? Tá aqui, ó, nota de corretagem, tá? Você faz o login primeiro na sua conta, tá? Fez o login na conta. Lá embaixo tem aqui, ó, movimentação, não, nota de corretagem. Você está vendo aqui? Do lado de, embaixo aqui de acessar Home Broker. Aí você encontra essa nota de corretagem, histórico, daí você vai clicar, ó, clicou em histórico, e aí você acessa aqui, ó. Tem todas as suas notas Bovespa, se você quiser pôr BMF também. Se você quiser olhar lá para trás, ó, você vai clicando esse 2, 3 aqui, seriam páginas, tá? Para quem já é das antigas, quem já opera desde 2011 para trás, tem as notas da Link Trade também. Para quem já conhece aí há um bom tempo a corretora, já faz aí quase 3 anos, né? Vai dar 3 anos que a corretora Link Trade deixou de ser Link para ser Octo. Para quem conhece há um bom tempo aí, sabe dessa fase aí, dessa história aí. Então, para quem operou lá atrás, você tem também a nota, ó. Tem desde, deixa eu ver aqui, quando que eu comecei, ó, 2010, na Rico, tá? Desde 2010 que eu comecei na Rico, e antes eu operava, eu não vou falar o nome, mas eu operava em umas 5, 6 corretoras. Daí eu tive que tirar tudo e só ser cliente da Rico. Que aí começamos a parceria efetiva com a corretora Rico, nessa data aqui, bem nesse comecinho aqui de 2010, beleza? Se vocês tiverem notas, vocês conseguem importar tudo aqui. E também temos o calculadora de IR, tá aqui embaixo, ó, Home Broker, calculadora de imposto de renda. Se você clicar nela, também você tem as informações sobre essa plataforma, que ela facilita bastante o cálculo de imposto de renda. Tá bom? É só você entrar aqui, daí tem algumas características, tem um videozinho explicando melhor o preço dela, R$19,80 por mês. Tem algumas vantagens. Ó, aqui eu posso abrir a ferramenta. Deixa eu entrar aqui então rapidinho, já mostro para vocês. Tá lá, ó, tudo aqui. Daí você vem, nota de corretagem, se tiver um IPO, algum provento, lançamento, termo. Esse termo aqui não recomendo, tá? Essa operação a termo a gente tem disponível. O que é? Você alavancar no swing trade, mas é bem assim específico para quem já tem um bom conhecimento, para quem tem um dinheiro
guardado, né, e não coloca todo o dinheiro na corretora, e aí usa a alavancagem para fazer uma operação posicionada no swing trade, alavancada, ok? O termo é para você fazer uma compra alavancada no swing trade, para facilitar os termos, alavancagem day trade e alavancagem no swing trade, a gente tem o termo. Alavancagem day trade, o que é? Nada mais é do que a alavancagem que você vê na boleta aqui. Coloca lá, Petrobras, 15 vezes de alavancagem. Use Minas, você pode alavancar a grande maioria dos papéis, 9 vezes de alavancagem. Ou na ordem day trade, ou na scalper, que você utiliza aí contratos futuros para margem reduzida de R$200. Temos também a super day trade, que aí você usa para operar alavancado também, tá ok? Essas duas você usa para operar alavancado no day trade. Aí para posição, se você quiser fazer o termo, você usa a boleta normal aqui, ó. Não, desculpa, eu tô falando besteira, tá? Porque a operação a termo você não faz no HB, tá? Essa operação a termo você faz pela mesa de operações. Você não consegue comprar a termo no HB, ok? Daí você tem que ligar para mim ou direto na corretora e solicitar uma compra a termo. Aí a gente faz para você, não é no HB. O que você pode usar no HB é sua conta margem, não confundir com margem das operações, tá? Isso é muito fácil de confundir, porque a gente fala conta margem para operações de termo, tá? Para você fazer uma operação a termo, você tem uma margem e aí que seria o quanto você pode deixar de garantia. Tem a margem de garantia também no mini índice, que é de R$200, e tem a margem de ajuste diário, né, na BMF. Você tem que ter um dinheiro, uma margem para deixar para os ajustes diários. E tem a margem, a conta margem, nessa ferramenta chamada conta margem, que aí é um limite que a corretora oferece para você comprar mais ações. É quase parecido com o termo, mas tem algumas diferenças, ok? A conta margem, se você quiser dar uma olhada aqui, ó. Peço desculpas pelo constrangimento. Caiu aqui o novo aparelho de som, não sei o que aconteceu. Tá aqui, ó, o gravadorzinho. Simplesmente deu algum problema. Tive que correr aqui para colocar o headset antigo, tá? Desculpa aí, vamos continuar. Na verdade eu vou matar algumas dúvidas aqui para a gente poder começar com o encontro diário, porque já ficou um pouquinho tarde. Alavancagem possível no termo, 3 vezes, tá bom? Quem perguntou foi Lorival, 3 vezes de alavancagem. Só que se você tiver em ações, então, ó, tem até um cálculo aqui, tem um deságio, tá? Esse deságio, o que que é? Vamos supor que você tenha 10 mil em ações e a margem, desculpa, a garantia, tá? Ou deságio, como você queira dizer, o intervalo de margem, que é deságio, a mesma coisa, seja de 15%, que é nesse caso aqui da Petrobras. Aí você tem sua conta de 10 mil, você diminui 15%, seria 8.500. 8.500 seria o limite que você tem para deixar como se fosse o valor de garantia, tá? Para você alavancar daí esse valor, tá? Você não precisa ter necessariamente para usar a conta margem ou o termo, você não precisa necessariamente estar em dinheiro, em financeiro, você pode deixar em ações, tá ok? Nesse caso aqui, ó, eu estou falando da conta margem, mas serve também para operações a termo, ok? Serve esse pensamento aí de margem da sua posição em ações, vale também para conta margem e a termo, tá? Esse deságio aqui. Aí tem os juros, tem o IOF. Vamos ver se a gente continua amanhã, que eu já extrapolei um pouquinho o horário. Passar agora para o Matheus. Deixo aqui meu contato. E tem um vídeo novo lá, se vocês não viram ainda. Tá aqui, ó. Deixa eu passar no chat para vocês. Lá no canal YouTube. Tem aqui esse novo aqui, notícias, se a gente deve prestar atenção ou não. E tem sobre o mercado futuro, se é possível ganhar R$1.000 por dia. Foi uma dúvida de um cliente nosso, um amigo, mandou aqui. Esses dois foram os últimos que a gente gravou. Passei no chat aí o link para vocês, tá ok?
Passar agora para o Matheus. Um abraço, até mais. Beleza, obrigado, Hamilton. Quem está falando com vocês é o Matheus. Hoje é dia 31/3, último dia do mês, né? Pra gente que tem algumas operações aí de olho no gráfico mensal, hoje a gente vai poder ver como se fecharam os candles no gráfico mensal, isso é bom, né? Mas a gente vai ver tudo isso daí. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Desculpem pelo probleminha que nós tivemos no áudio. Só me deem um feedback, o Milton já adiantou pra mim, parece que vocês estavam gostando do som novo, né? E a gente está tentando mudar aqui, colocar uma ferramenta um pouco mais avançada de som, né? Durante aqui deu algum probleminha, a gente não sabe o que foi, mas amanhã a gente faz novos testes e tenta ficar o tempo todo com ele aqui, mas espero que vocês gostem, tá bom? O pessoal tá dando um feedback positivo, falando que o som novo é melhor. Eu acredito que seja também, tá bom? O aparelho, pelo menos, é bem melhor, né? Mas a gravação fica boa também. Os testes que a gente tinha feito aqui tinha dado tudo certo. Infelizmente, ao vivo aqui ele deu esse probleminha, mas amanhã acho que a gente já vai ter resolvido tudo isso daí. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha. Vamos pro Ibovespa então, né? Vamos dar uma olhadinha no mercado. Vou passar bem rápido, tá, gente? Os papéis aqui de posição, os papéis de radar, enfim. Vamos passar rápido aí, até pela demanda de papéis que vocês estão pedindo e por esse atraso que nós tivemos no comecinho, tá bom? E mais qualquer dúvida, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem falar. Eu estou no menu Questions olhando para o que vocês estão escrevendo. O Pedro também está do meu lado aqui respondendo vocês. E assim a gente vai dando andamento no encontro de hoje. Gente, o Ibovespa, então, deixa eu colocar no gráfico diário, no gráfico semanal, aliás, hoje primeira semana, e primeiro dia desse candle, né, primeiro dia da semana. Este é o gráfico semanal do Ibovespa, então, havia essa região dos 45, né, por volta dos 45 mil pontos, uma região importante que a gente já vinha traçando já faz tempo, desde o final do ano passado, né, a gente falava da possibilidade deste teste no topo, no fundo anterior, aqui neste fundo dos 45 mil pontos. Né? A gente falava também deste rompimento das médias móveis que o semanal havia feito, né? E esse teste no fundo dos 45 a partir deste rompimento das médias móveis. Gente, o Bovespa subindo muito forte, 3 semanas aí subindo muito forte. Se a gente olhar ó, no passado aqui, fazia tempo que a gente não via tanta altas consecutivas de como aconteceram nessas últimas 2 semanas, né? Estamos na terceira agora. Mas o que o índice está mostrando pra gente, está devendo pra gente, é um teste nos 57 mil pontos, que é esse topo aqui em cima, né, onde já foi testado algumas vezes e ainda não foi rompido. Se isso acontecer, gente, a gente vê um pivô de alta no gráfico semanal, né? E aí o gráfico semanal assume tendência de alta. E para isso acontecer, para esse teste no 57 acontecer, não precisa nem romper. Só para esse teste acontecer, o gráfico diário vai ter assumido essa tendência aqui já vai fazer algum tempo, né? E é nela que a gente está de olho. Se o gráfico diário, então, assumir tendência de alta, né, já rompeu esse primeiro topo aqui nos 48.500, mais ou menos, isso já é muito importante, né? E pro diário chegar lá no 57, lá em cima, pro semanal chegar lá, o diário vai fazer isso aqui várias vezes, né? Então aí nós voltamos os nossos olhos para a compra, a gente vai pensar principalmente na compra, não que a gente só vai fazer isso, até porque cada papel é um papel e se o papel for descolado a gente pode pensar em venda também. Mas se o Ibovespa assumir essa tendência de alta, nós traders aqui vamos olhar para compra, né? Nós vamos dançar conforme a música, tá bom? Mas de qualquer forma, né? Como eu disse, se houverem papéis descolados do Ibovespa, ou seja, em tendência de baixa, vamos operar vendido também, né? Que é o que a gente ia fazer com o Magazine Luiza hoje se nós tivéssemos tido sinal, né? Que não foi o caso, daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas se nós tivéssemos tido sinal hoje em Magazine Luiza, nós já teríamos entrado numa operação de venda, mesmo o Ibovespa subindo todos esses dias aqui, tá bom? E aquela pergunta, né, Matheus? É uma tendência, isso daí no Ibovespa é tendência de alta? Gente, ainda eu não posso afirmar que é uma tendência de alta. Por quê? Matheus, mas rompeu essa LTB, esse canal de baixa foi rompido, rompeu o topo anterior que você falava dos 48.500, ainda não é tendência de alta? Gente, ainda não é tendência de alta porque ainda não tivemos o pivô de alta.
Então o índice deve para a gente um teste ainda, para depois fazer o pivô de alta e começar a subir. De qualquer forma, a gente rompeu realmente a CLTB, saiu desse canal de baixa, rompeu os 48.500, está acima de média móvel. Nós temos inúmeros motivos para acreditar numa tendência de alta no Ibovespa, tá bom? Mas falar que a tendência de alta conceitualmente eu não posso falar que é uma tendência de alta, porque a tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes e isso a gente ainda não tem, tá bom? Como eu disse, há vários motivos para acreditar numa tendência de alta. Eu estou acreditando numa tendência de alta, por exemplo, por esses motivos que eu falei aqui, tá bom? Mas conceitualmente, por definição, tá? Por definição, eu não posso acreditar numa... Eu não posso acreditar, não. Eu não posso falar que o Ibovespa está em tendência de alta. Acho que vocês entenderam, né? Qualquer dúvida, podem perguntar. Gente, papel de posição, rapidinho. PSSA3. Um papel que a gente está aguardando, né? Depois daquele rompimento. Deixa o rompimento aqui. Opa! Depois deste rompimento, nós estamos aguardando que o papel rompa aqui os R$32, mais ou menos. Para num próximo pullback a gente poder pensar em compra no suporte. O papel, de novo, está parado ali no topo anterior, nessa regiãozinha. E a gente precisa que rompa essa região para que a gente consiga fazer alguma coisa. Enquanto o papel estiver aí, eu não penso em fazer nada. CROT 3 já rompeu essa região, já rompeu o topo anterior, né? A tendência continua forte, porém eu preciso que o papel volte nas médias móveis, né? Teve esse sinal de compra aqui no rompimento dessa resistência, foi-se embora. E agora eu preciso que o papel volte para a média móvel, para que eu compre numa região de suporte, para que eu compre num possível fundo e não num possível topo, né? Então, Croton eu ainda preciso esperar mais um pouquinho. Continua no meu papel de posição aqui por causa deste rompimento passado, mas para quem está de fora, assim como eu tô, fica no meu radar. Então, estou namorando o papel mais um pouquinho, tá bom? Ainda não deu casamento. GRND3, papel de posição adquirido aí na semana passada, né? Hoje, deixa eu ver, fechando ali quase 0,39, 0,4% de queda o papel hoje, né? Caindo um pouquinho, mas a compra se deu devido a este rompimento, né? Fazendo esse pivô de alta. O pai da operação de GRND3, de Grendene, é o gráfico mensal, que está muito bonito. Por quê? Porque está em tendência de alta, está na região de média móvel, região de suporte, região de fundo, né? Uma possível formação de um fundo. Então esse aqui é o pai da operação, o gráfico mensal fechando aí muito bonito, né? Fechando com um Harami de alta, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. Este padrão de candle aqui é um Harami de alta, tá bom? Ou seja, mulher grávida, né? Isso aqui é como se fosse, ó, a barriga da mulher, né? Ali, isso aqui é a cabecinha, ó, o cabelinho. Vamos só dar uma viajada um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ver. Esse padrão aqui ele chama Harami, tá bom? Harami de alta. Movimento que era de baixa após a aparição deste candle aqui, deste padrão de candle, se confirmado, ou seja, se no próximo mês fizer uma nova máxima, confirma o Harami de alta e nós temos sinal de reversão de movimento. O movimento que era de baixa, após a confirmação deste padrão, passa a ser de alta. É isso que ele nos diz, né? Se isso acontecer, é mais uma confirmação de teste no topo nos R$22. Para nós que estamos comprados, nós queremos mais é que amanhã ou depois isso aí realmente confirme esse padrão e vá embora, né? Então a compra se deu aqui nos 14,64, tá bom? Fica anotado aí. BRFS3, Brasil Foods, que também me perguntaram se não é um engolfo de alta. Não é um engolfo, tá bom? O engolfo é um pouquinho diferente. O engolfo, na verdade, é o contrário. Esse daí é o Harami. Harami de alta. Gente, esse aqui é Brasil Foods, tá bom? O rompimento, a compra se deu neste rompimento também, dos R$45. O papel está praticamente no preço de compra ali, subindo só um pouquinho. Hoje subiu 0,22, mas quem manda nessa operação é o gráfico mensal, que hoje também está fechou bonito. Neste mês de março,
deu um sinal de compra, né? Ou seja, um sinal de teste nos 56 mil, os 56 reais. Temos que aguardar, tá bom, gente? Aguardar as próximas movimentações. Brasil Foods é uma operação que a gente precisa aguardar, não tem jeito, manter o stop posicionado e aguardar a operação. Stop em Brasil Foods abaixo deste fundo, pelo gráfico diário. E GRND3, aproveitando para falar, já que o Antônio perguntou, também abaixo do fundo lá de GRND3, tá bom? Tem que ver lá no gráfico, mas é abaixo deste fundo. É só dar uma olhadinha lá, ver o fundo que tá. É uma possibilidade de stop. BBDC4 e EZTEC, vamos olhar, vamos combinar assim, gente. BBDC4 e EZTEC, que são operações um pouco mais de longo prazo, a gente precisa, vamos olhar na segunda-feira e na sexta, né? Já que foi uma operação iniciada pelo gráfico semanal, vamos dar uma olhadinha toda segunda e toda sexta. Hoje, segunda-feira, vamos olhar então. É um papel que a gente fez uma compra aqui no fundo, né? O stop abaixo desses fundos aqui, o papel está se movimentando muito bem. A compra foi ali na região dos 26,50 mais ou menos, o papel fechando hoje a 31,19, né? Lógico que a semana só está começando, mas o gráfico diário também está muito bonito, olha só, fechando lá em cima, né? Se movimentando forte, gráfico diário que fez esse pivô de alta e foi-se embora. Para aqueles que são de fora, de BBDC4, né? Banco Bradesco, pode aguardar talvez um teste no fundo para poder comprar, né? E por aí vai. A operação está indo muito bem, por enquanto não muda nada. E EZTC3 também, que é um padrão muito parecido. Na verdade, a teoria foi a mesma para entrada em Banco do Brasil e EZTEC, né? Gráfico diário também confirmando um pivô de alta, né? Se movimentando forte. O gráfico semanal, que foi por onde onde nós nos baseamos para tomar essa decisão. Também lá, ó, sentiu esse suporte, voltou a subir, era o que a gente queria. Torcer para romper os 33, né, gente, que é o topo anterior, deixar esse topo para trás. Realmente o gráfico semanal também assumir tendência de alta. E aí fica uma operação que tem tudo para dar certo. Próximos papéis. EZTEC eu já olhei. Cielo agora já entramos nos papéis de radar, tá bom, gente? Cielo é uma operação que a gente está olhando devido ao rompimento que fez, né, no seu último movimento de alta. Deixa eu só dar um zoom, tirar um pouquinho o zoom. Teve este rompimento aqui, a partir daí o papel se movimentou muito forte e a gente precisa aguardar um pullback, né, um retorno nas médias móveis. A partir do momento que o papel fizer um pullback nas médias móveis, sentir suporte nessa inversão de polaridade, região de média móvel, região onde o papel pode sentir fundo, a gente pode pensar em entrar na operação, tá bom? Então vamos ficar de olho nos próximos movimentos, né? Vamos ver que o papel vai, da forma que o papel vai se comportar. Por enquanto somente no meu papel de radar, não tenho Cielo em carteira, nada disso. Preciso de algum sinalzinho, preciso de um pullback para depois pensar em comprar. Cruz 3, Souza Cruz, uma operação pelo gráfico semanal, uma operação de venda que a gente está pensando em fazer pelo gráfico semanal. Vocês têm acompanhado todos os dias com a gente. Essa semana, se fizer uma nova mínima, já dá teste já dá sinal de teste no fundo anterior, que seria o objetivo da operação, mas muito próximo, né, gente? O valor da entrada com o valor do possível stop aqui de lucro, né? O stop gain aqui embaixo, o objetivo. O stop teria que ficar aqui em cima, então se fizer nova mínima, se o papel já começar a cair, não vou, tá bom? Eu quero que o papel continue se movimentando, que venha até aqui testar a média móvel mais longa, para depois a gente pensar em fazer alguma coisa. A média móvel de 34, né? A gente precisa esperar, tá? É somente no papel de radar ainda. Vamos somente esperar pela operação. E uma venda pelo gráfico diário que a gente estava esperando é Magazine Luiza. Não sei quantos acompanharam o papel durante o dia. Logo pela manhã eu já abortei essa operação. Mas por que, Matheus, você abortou a operação? Você não estava esperando uma nova mínima? Sim, gente, se fizesse uma nova mínima, se confirmasse, eu entraria na operação, tá bom? Eu faria essa venda. Porém, eu até comentei isso sexta-feira. Eu falei assim, ó, se o papel fizer uma nova máxima antes de fazer uma nova mínima, eu saio, né? Tiro de campo, tiro minhas ordens e não vou me posicionar no papel, não vou entrar vendido. Por quê? Porque a gente aborta a operação.
né? Quando a gente precisa de um sinal de queda, não um sinal de alta, né? Então, hoje logo pela manhã, não vou lembrar o horário, mas o papel fez essa nova máxima, até cheguei no Hamilton e falei, Hamilton, deixa, não vamos abortar uma operação de Magazine Luiza, porque o papel já fez uma nova máxima, né? Então, tiramos de campo. E outra coisa, pessoal, o stop que estava aqui, com essa nova máxima, o stop tem que ficar acima da máxima do movimento. Então, o stop é a partir de agora acima da máxima de hoje. Ou seja, até o seu valor de stop muda, é alterado. A máxima de hoje foi em 6,71, né? O stop, então, pelo menos em 6,72, aqui em cima. Então, o objetivo continua no mesmo lugar e a entrada um pouco mais baixa. Ou seja, provavelmente a relação risco-ganho é possível que tenha ficado, né, olhando de zoiômetro aqui, como a gente diz, já está lá. Já não tem. Colocando a ferramentinha, a gente confirma aí que a gente não tem mais relação risco-ganho para essa operação. Ou seja, se amanhã o papel voltar a cair, se amanhã o papel romper a mínima de hoje, que foi 6,39, se amanhã fizer 6,38, dá o sinal de venda? Dá. Você vai? Não vou, porque a gente não tem mais relação risco-ganho, tá bom? Para que a gente tivesse relação risco-ganho, o objetivo da operação teria que ser em 5,31. Mas na verdade o objetivo é ali na região dos R$6. Então fica... Por falta de relação risco-ganho, eu fico de fora de Magazine Luiza, tá bom? Continua no nosso radar, porque amanhã o papel pode subir mais um pouquinho e dar condições pra gente. Mas amanhã, se o papel começar a cair, eu fico de fora. Ok? Sem entrar na operação. Vamos lá, 18:02. Vamos para os papéis solicitados por vocês a partir de agora, tá bom, gente? Então, dúvidas e papéis que vocês queiram que a gente estude, mande para os papéis, pro menu questions que o Pedro está com vocês, ele vai passando aqui, vai colocando para mim, registrando e eu vou estudando com vocês, tá bom? O primeiro papel aqui, confesso que eu nunca vi, tá? É DAYC3 da Ecoval. Nunca olhei para esse papel, acredito eu. Pedro tá falando pra mim que esse papel é pendente de sexta-feira ainda. Deixa eu ver aqui que deu algum... Olha, gente, o papel não quer abrir não. Deixa eu tentar em outra aba aqui. Deixa eu tentar abrir em outra aba aqui pra gente dar uma olhadinha no papel. DAYC3 da Ecoval. Gente, não sei se... Estão falando da S4. Ah, esse abriu, vamos lá. Da S4, então abriu. Provavelmente isso aqui é papel preferencial da empresa, né? Não é ordinário, é preferencial. Provavelmente esse papel que é terminado em 4, DACE 4, tem mais liquidez do que o DACE 3 que a gente começou a ver. Mas mesmo assim ainda não tem liquidez, tá bom, gente? A gente precisa de pelo menos... Tá? A gente padroniza isso daí, pelo menos 1.000 papéis diários. 1.000 papéis, desculpa. 1.000 negócios diários, ou seja, se o papel tiver mais de 1.000 negócios, 1.000 negócios diários, a gente opera. Caso contrário, a gente não opera por questão de liquidez. Esse é um caso que não tem mais de 1.000 negócios, tá bom? Se vocês quiserem... entender um pouquinho melhor, vocês podem até me mandar e-mail e eu posso responder vocês por e-mail, tá bom? Essa questão de por que a gente prefere não operar papéis com pouca liquidez e tal. Mas basicamente é porque quando você, por exemplo, eu programei meu stop para vender aqui em 8,90, por exemplo, tá bom? Se bater 8,90 eu vou sair. Por não ter liquidez, quando eu quiser vender a 8,90 não vai ter ninguém querendo comprar. Isso é um problemão, porque se eu programei todo o meu risco em cima dos 8,90, que seria meu stop, então se eu sair em 8,90 eu vou perder X centavos, e isso representa, sei lá, 0,5% do meu capital. Na verdade, quando eu tentar sair a 8,90 eu não vou sair, eu vou sair a 8,80, eu vou sair a 8,70, ou seja, 20 centavos abaixo. Eu vou comprometer, não vou ter comprometido 0,5% do meu capital, vou ter comprometido bem mais, ou seja, meu risco foi bem maior. E por isso, por questão de segurança, a gente acaba não operando papéis com pouca liquidez, que é o caso de DACE 4, tá bom? Por questão de estudo em respeito a quem pediu, o papel
né, nos últimos movimentos aí, no curtíssimo prazo, vem fazendo topo e fundo ascendente, tá? Tendência de alta, legal, mas eu preciso, se fosse um papel com liquidez, eu ia guardar um pullback aqui na região das médias móveis para eu pensar em comprar, tá bom? Mas como eu disse, eu não opero por essa questão de liquidez. Pomo 4, papéis que vocês solicitaram também. Gente, Pomo 4, papel em clara tendência de baixa já há algum tempo. Nessa região aqui, mais ou menos, a gente tentou fazer uma venda, não lembro se foi aqui ou se foi aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na data. Não, foi aqui, ó. Foi mais recente. Nessa regiãozinha aqui a gente tentou fazer uma venda, fomos violinados, né? O papel deu stop, depois voltou a cair e chegando no objetivo depois da operação. Continua em tendência de baixa e agora entrando na região de média móvel. Então, apesar desses 3 movimentos de alta forte que o papel fez nos últimos dias, o papel chegou novamente na região de resistência, como sentiu aqui atrás, né? Apesar dessa falhada aqui que acabou tirando a gente da operação. Mas é uma operação que dá pra gente pensar em fazer. Então, Pedro, anota pra gente aí, vai ficar nos papéis de radar, Pomo 4, papéis de radar, pra gente, numa possível venda, pode anotar aí. Dependendo do candle que formar amanhã, na quarta-feira a gente pode pensar em fazer alguma coisa, tá bom? Então a gente precisa aguardar o pregão de amanhã pra quarta-feira a gente tomar uma decisão. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal. Gráfico semanal não diz nada pra gente, então vamos ficar de olho aí em Pomo 4 pra venda nos próximos dias. Obrigado aí pra quem mandou. Use em 5, papel que está na sequência. Use em 5 para venda, pediram. Gente, quem fez uma venda hoje no rompimento dessa mínima em use em 5 não fez loucura não, tá bom? O papel aqui, ó, em tendência de baixa, voltou para a média móvel. Apesar de ter fechado um pouquinho acima de média móvel, região de resistência, não tem problema nenhum. Nesse caso, só não sei se tínhamos relação risco-ganho, tá bom? Eu não vi essa operação aqui. Vocês que pediram agora, eu não tinha visto. Tá bom? Ó, gente, olhando. Pedro, vê se os Minas estavam nos papéis de radar aí, está anotado. Porque parece que eu tinha visto esse papel aqui. Se não foi os Minas, foi um papel muito parecido que eu vi na semana passada. Vou dar uma olhadinha no YouTube depois para conferir. Eu acho que eu vi os Minas sim. Mas vamos lá. De qualquer forma, gráfico diário aí hoje deu sinal de venda, sinal de teste aqui no fundo anterior. É uma operação que a gente pode ficar de olho, tá bom? Praticamente tinha relação risco-ganho. Uma operação muito legal, para quem fez aí não fez loucura não. O importante agora é posicionar o stop acima da máxima de sexta-feira, é onde eu deixaria o stop se eu tivesse entrado, e o stop fica, o objetivo fica na casa dos 8,50, tá bom? A compra hoje no rompimento da mínima de ontem, de sexta-feira, aliás, tá bom? Para quem pediu, é isso aí mesmo, viu certo, tá bom? Por quê? Tendência de baixa, região de média móvel, viu certinho, sem problema nenhum, parabéns pelo seu estudo, tá bom? O papel então dá sinal de que vem buscar o topo, o fundo na casa dos R$ 8,50. Tá bom? Uma operação que pode dar muito certo, principalmente se o Ibovespa fizer aquele teste no fundo anterior que está devendo pra gente. É uma operação que pode dar certo. Petrobras, pediram Petri 4. Gente, Petrobras, praticamente a mesma coisa que eu falei pro Ibovespa. Tá bom? Os valores mudam, as coisas mudam, mas é o que eu falei pro Ibovespa. Conceitualmente, dá pra falar que tá em tendência de alta? Não dá pra falar que tá em tendência de alta, porque eu não tenho o quê? Topos e fundos ascendentes. Fundo acima de fundo e topo acima de topo. Tá bom? Você vê isso na Petrobras? Você não vê. Você não vê. Então, conceitualmente, não dá pra falar. Mas há alguns motivos que dá pra gente acreditar em possíveis movimentos de alta. Agora, Matheus, agora não, porque o papel deve pra gente pode ser que o papel estilingue pra cima mais um monte? Pode ser que chegue lá nos 20, 25 reais sem dar sinal de nada, tá bom? Mas não tem problema, eu vou ficar de fora, do jeito que eu ainda estou de fora em Petrobras e vou ficar. Mas o papel, né, geralmente tende a fazer um teste no fundo e depois voltar a subir. E aí quando romper o topo deixado, né, fazer o pivô de alta, aí sim assumir tendência de alta. Então, Petrobras
Se vocês pediram é porque vocês estão pensando em operar. E deve ser para compra, porque nos últimos movimentos aí o papel vem se movimentando forte aí né, para cima. Gente, passou a média móvel, ok. Rompeu o topo anterior, ok. Mas a gente não tem os topos e fundos ascendentes, tá bom? Uma possibilidade de compra que eu vejo para mim, Matheus, fazer em Petrobras, talvez num teste no fundo. Posso tentar pegar uma compra mais agressiva aqui, ou talvez no rompimento, ou talvez deixar fazer todo esse movimento, esperar mesmo, fazer todo esse movimento e depois num próximo pullback nas médias móveis eu pensar em comprar, tá bom? Por enquanto eu não penso em fazer nada em Petrobras, tá? Por enquanto eu simplesmente fico de fora. Aí me perguntaram, Matheus, e comprar pensando nos 60 minutos? A mesma coisa, 60 minutos já assumiu tendência de alta, claro, né? Porque já faz alguns dias aí que o papel tá subindo, então 60 minutos com certeza assumiu tendência de alta, está indo embora. Mas comprar eu preciso de um sinal. Como se fosse o gráfico diário. Esquece que isso aqui é de 60 minutos e coloca um D aqui na frente. Ah, é o gráfico diário. Preciso esperar o papel fazer esse pullback e comprar. Até agora não deu nenhum sinal, tá bom? Pode ser que não dê. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade pelo gráfico de 60 minutos. Por enquanto eu ainda fico de fora. Tá? Isso eu não estou levando em conta, gente, ó, pelo amor de Deus, não estou levando em conta se a empresa é boa, se é Petrobras, governo Dilma, não Dilma, PT, não PT, preferência nas pesquisas, não estou falando nada de notícia, tá? Balanço da Petrobras, não estou falando nada, tá? Eu estou olhando simplesmente o gráfico. Pelo gráfico eu decido ficar de fora por enquanto. Estão perguntando assim, no caso de quem já entrou, gente, é o que eu falo para qualquer pessoa que me fala qualquer coisa, independente se for Petrobras ou se for GX. Eu vou falar o seguinte, gente, procurar um lugar para stop. Né, um lugar para stop. Eu vejo stop antes de entrar na operação, né? Mas se você está posicionado, o importante é você ter uma região para stop, né? Abaixo de média móvel, abaixo dos R$14, sei lá, R$13,99, eu não sei o valor que você comprou, mas para determinar o stop isso também não interessa muito, porque o stop deve ficar numa região técnica, né? Mas abaixo de média móvel uma região, tá bom? Enfim, abaixo dos fundos aí. Talvez pelo gráfico de 60 minutos tentar determinar um stop, é uma opção também. Abaixo de um fundo aqui de 60 minutos. Enfim, você precisa ver aí umas regiões de stop para você posicionar. Tá bom? Mas por enquanto eu não penso em montar a posição não. Kepler, me pediram o KEPLE3, tá bom? Kepler, gente, a mesma coisa que eu falei pra dar esse 4. Não sei se é assim que fala, tá bom? DAY C4, tá? DAYC4, tá? Por que é a mesma coisa? A empresa é a mesma coisa? Não deve nem ser o mesmo setor, né? Falaram ali que DAYC4 é banco, né? Não é nem o mesmo setor, mas gente, é liquidez aqui, ó. Kepler também é um papel que não tem liquidez, tá bom? Inclusive é um dos papéis conhecidos como mico aí na nossa bolsa. Mas ó, por questão de estudo, esperar sair dessa região de consolidação, tá? O papel vem consolidado, furando média móvel, ou seja, não respeita a média móvel. Tem que esperar romper isso daqui ou romper isso aqui para pensar em comprar. Se eu tivesse posicionado, meu stop em Kepler estaria abaixo desse fundo, tá bom? Não sei exatamente qual é esse valor, mas abaixo desse fundo, abaixo dos R$30 provavelmente, tá bom? Mas não pense em fazer nada em Kepler também não, pela questão de liquidez também. Gente, tem bastante papel para hoje e não tem como eu me adiantar. Não tem como eu continuar, desculpa. Eu ainda preciso editar esse vídeo, eu preciso juntar a primeira parte, a gente teve aquele probleminha, eu preciso juntar a primeira parte com a segunda. Preciso mandar pro YouTube e pro pessoal ver a gravação daqui a pouco, então não tem muito o que eu fazer. Então sobraram alguns papéis, tá bom? Ficaram VEG, YouTube, MRV, Rapt4, CSNA3, Vale e MRV. Tá bom? Que ficaram para amanhã. Se você precisa muito do estudo desse papel, me manda que eu estudo pelo e-mail sem problema nenhum, tá bom? A gente conversa por lá. O encontro eu preciso encerrar a partir de agora, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. O Osney voltando de viagem, acredito que amanhã ele vai estar na frente do encontro.
Fiquem com Deus, um grande abraço a todos. Vamos que vamos torcer para que essa semana nós tenhamos boas oportunidades, assim como nós tivemos semana passada, tá bom? Um grande abraço então e até amanhã, até o próximo encontro.